Oi, gente! Terça-feira abençoada após essa segundona, hein? E aí, gostou? Toda segunda-feira vai ser assim, ao vivo, você podendo participar, dar a sua opinião sobre tudo que está nos acontecendo, fatos reais, lockdown e tudo mais. E aí, o que você acha? Toda segunda-feira você pode participar conosco aqui ao vivo. Como, Celine? Nosso WhatsApp, segue as nossas redes. Oi, Gente TV, estamos aqui para ser a sua voz. Mas hoje é aquela história que vai te trazer força, que vai te inspirar. Você que está aí do outro lado e está dizendo, Celine, mas será que ainda tem jeito para mim? Eu já passei por isso, por tantas coisas. Você vai ouvir agora a história de uma mulher que teve a coragem de vir de frente às câmeras e contar o seu passado. Passado esse que para alguns pode ser uma vergonha, mas ela usa para ajudar outras mulheres. Um passado triste, mas um futuro abençoado, próspero, você vai ver agora no Histórias que Inspiram. Vem para cá, minha amiga missionária Adriane Medeiros! Essa história de agora vai te dar força, vai te dar ânimo e direções para que esse ano ainda as coisas mudem e mudem para melhor. Eu estou aqui com ela, missionária Adriane Medeiros. E ela canta, ela prega, ela é uma mulher de Deus, muito usada com muita autoridade. Mas quem vê a gente lá no altar, e pregando, e dando lugar, e sendo uma bênção, e Deus usando para falar com outras vidas, acha que a nossa vida é um palco, só alegria, só festa. Mas por detrás daquilo tem os bastidores. E é sobre isso que nós vamos falar aqui agora. É porque geralmente as pessoas olham para alguém de ministério, isso é normal, né? As pessoas olham para nós e vê como uma fortaleza. Uma pessoa que é um super-homem, uma super-mulher. Mas somos gente. Gente que sente, gente que chora, gente que se emociona, gente que quer desistir, gente que quer olhar para trás, gente que não quer levantar da cama. Nós somos gente. E gente que cuida de gente que se importa com gente. E então, hoje para mim vai ser algo muito forte poder estar falando disso. E isso aqui é inédito, viu? Exclusivo? Exclusividade Uau. do programa Oi, Gente, com a nossa amiga Celine Gouveia. Porque tem coisas que nem tudo a gente passa, nem tudo a gente conta, porque há um tempo certo para todas as coisas. Então você que me acompanha nas redes sociais, que já conhece a nossa história no YouTube, conhece o processo que eu passei para que hoje estivesse aqui, de pé, glorificando o nome do Senhor, não foi fácil, né? A descredibilidade. Eu acho que, Celine, lidar com a descredibilidade, acho que é o fator mais doloroso. E sobre isso nós vamos falar aqui hoje. A superação dessa guerreira, essa mulher que foi ferida, machucada, mas não abriu mão do seu propósito de vida. Conta pra gente, porque tem muita mulher que está passando pelo que você passou e algumas ainda estão tendo que aguentar a barra, sofrendo, amarguradas. Traz uma história. É contigo. Ai, pronto. Então, assim, minha vida, como eu sei que a sua também que está nos assistindo, é uma história de superação, é pessoa que inspira, é gente que faz história. Então, desde o princípio, né, com 6 meses eu tive que lutar pela vida, eu estava internada e para muita gente eu já não tinha mais vida. Eu estava com pneumonia, estava com sapinha, sarampo e já nem comia, nem fazia as minhas necessidades básicas. Todo mundo achava que a qualquer momento ela ia morrer, mas a minha mãe, minha heroína, ela acreditou e dormia debaixo do berço segurando meu braço. Qual o nome da mamãe? Nair. Dona Nair! Cheiro, ela vai estar assistindo, com certeza. Vai estar, com certeza, ligadinha. Então, essa guerreira que eu amo e admiro demais, ela não abriu mão da minha vida, ela não abriu mão dessa história que o Senhor tinha preparado para ela. Então, rompemos, né? O Senhor entrou com a cura e depois começou todo o processo, né? Mamãe trabalhava muito e eu acabei indo para o mundo muito cedo. Então, aos 13 anos eu já me embriagava, aos 14 anos eu já era alcoólatra, aos 15 anos eu já era mãe. Com 15 anos eu tentei 3 vezes suicídios. Porque eu acreditava que não tinha jeito. Eu acreditava que eu tinha nascido para sofrer.
Eu acreditava que era aquilo ali que estava designado para mim. E ter um filho, eu era praticamente sozinha cuidando dele. Então você com quantos anos de idade? 14 eu engravidei e ganhei ele com 15. Meu Deus, uma criança tendo que lidar. Detalhe, hoje em dia as pessoas querem comparar o mundo de antigamente, mas hoje nós temos tecnologia que ajuda a gente em tudo. Mas antigamente era só você e Deus. Então é maioria, veja o que aconteceu. Então, assim, foi um filho que eu desejava, mesmo sendo muito nova, eu sonhava com esse menino. Porque hoje eu penso que eu queria uma companhia para estar do meu lado. Então eu acredito que aquele filho era o que eu precisava para estar comigo, entendeu? E eu falo que é meu bebê, meu filho. Então nós passamos por muita barra junto, né? Passei fome. Eu tive que deixar meu filho nas casas para poder trabalhar, para cuidar dele. E aquilo me doía muito. Teve momentos que vinham pensamentos que o adversário é sujo. Ele colocava assim, dá teu filho, tu não vai conseguir cuidar dele. Olha, você não presta para ser mãe, porque eu andava embriagada nas calçadas. Era difícil. Mas eu não conseguia abrir mão daquilo que era meu. Então, no desespero, a última vez eu tentei cortar os pulsos. Eu até cheguei a desmaiar, mas eu acordei com meu pulso cicatrizado, como Deus dissesse, e fui eu, Senhor, quem fez isto. E é coisa maravilhosa aos teus olhos. Então, foi uma vida de superação. Acabei indo, para quem conhece a minha história, sabe, eu morei num prostíbulo. Eu me prostituí para cuidar do meu filho. Chegou nesse ponto de você não ver saída e dizer assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que cuidar do meu filho. De uma vida totalmente sem estrutura. Porque as amizades, Celine, aquilo que a Bíblia diz, que as más companhias corrompem os bons costumes. Não foi a minha mãe que me ensinou, minha mãe sempre foi uma mulher muito honrada, uma mulher muito certa nas coisas, mas ela trabalhava muito, então eu estava vulnerável às amizades. Eu tinha 13 para 14 anos, então os amigos que eu tinha era essa turma que ia para esse meio, para bebida, para farra, para festa. Um abismo vai puxando o outro. Puxa outro abismo. E como eu não tinha estrutura, eu fui sendo levada. Então eu acabei, quando meu filho estava com 6 meses, eu fui convidada para ir para fora do Brasil. Eu passei pelaquela história do tráfico de mulheres. Chegou a viver isso. Inédito. Inédito. São os bastidores que a gente não conta. E com aquela história de ficar bem, de conseguir ter uma vida melhor, de conseguir ter uma vida confortável, de dar conforto para o meu filho, eu fui. Só que quando eu cheguei lá era um terror, eu vivi o terror. Eu vivi o terror. Pegaram meus documentos e era muito sofrido. Eu chorava a madrugada toda de saudade do filho. Difícil. Mas Deus, por sua misericórdia, Ele sempre tem alguém, Ele sempre tem um maquir para cuidar da gente, ainda que esteja em Lodebar. Deus sempre vai levantar alguém para cuidar de nós. Talvez você não esteja percebendo, mas Deus está levantando alguém para cuidar de você onde você está. Você está sendo cuidado, está sendo protegido pelo Senhor. E Deus levantou alguém, um homem que se compadeceu, ele viu o meu estado e ele disse, não, eu vou comprar sua passagem, você vai voltar para sua casa e para o seu filho. E assim ele fez, eu retornei. Mas o meu sonho, Celine, era ter uma família. Porque eu não tive isso na minha infância. Meus pais se separaram, eu tinha 3 aninhos. Eu não vivia a paternidade, eu não sei o que era ser cuidada. Eu não soube o que era ter um colo, tipo, vem cá, papai te protege. Ninguém vai bater em você, bateu nela. Não tinha. Então eu tinha essa ausência muito grande. Então eu pensava, meu Deus, se eu ter uma família, minha vida vai mudar, minha história vai mudar. Então eu desejava ter um esposo. E naquele prostíbulo a qual eu fui, quando eu retornei de lá, que eu fiquei na divisa com a Venezuela, eu voltei para o Brasil e fui ficar em Brasília, num prostíbulo ali. E eu, umas 3 horas da manhã, eu lembro como hoje, um frio, e eu bêbada naquele quarto de... Meu Deus. Você tinha que permitir bagunçar ainda mais, enfiar a cara na bebida para aguentar aquela situação. Terrível. A que ponto chegou pra essa história? Para você aguentar a viver, a ilusão. Então, quando eu
nas 3 horas mais ou menos da madrugada, eu escorei na parede daquele quarto, embriagada mesmo. E eu fumava muito. Eu escorei e disse, Deus, muda minha vida, muda minha história. Me dá uma família, me dá um pai para o meu filho, me dá honra. Porque ninguém está nesse mundo porque quer, porque acha bonito. Alguém está nesse mundo porque não tem força para sair, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E quem está no mundo é escravo. E é só Cristo que liberta. Mas eu clamei. E a Bíblia diz que, em Salmos número 139, para onde fugirei eu da tua presença? Se eu subo aos mais altos montes, ali o Senhor está. Se eu desço ao mais profundo abismo, o Senhor está. Então eu compreendi que no abismo que eu estava vivendo, Deus estava me vendo. Ele só queria que eu chamasse. E eu chamei, eu clamei ao Senhor na minha ignorância, no meio do meu pecado, na minha aflição, eu clamei, Deus, muda a minha história. Passou pouco tempo, Senhor, eu conheci um rapaz, filho de crente. E ele se apaixonou por mim. E ele se apaixonou por mim. E algumas coisas começaram a acontecer. Você pensou assim, é agora. É a minha resposta. É agora que as coisas mudam. Mas continua. Não sai daí. Eu vou segurar ela só um pouquinho. A gente volta já já. Porque parece que quando ela achou que o negócio ia... Aí que veio uma luta que você vai saber agorinha. E ela só está compartilhando exclusivo aqui no programa Oi Gente. Porque Deus entendeu que essa história vai curar você, vai abençoar você e vai trazer um novo norte para o teu 2021. Não sai daí, a gente volta já já. A Ancore Clube de Vantagens é uma das maiores associações de proteção veicular sem fins lucrativos e busca levar até você os melhores serviços e benefícios. Eu recentemente estava voltando de horário de almoço, uma pessoa atravessou na minha frente e eu vinha colidir a moto no carro dele. E se eu não tivesse essa proteção, eu não daria conta de consertar a minha moto. Esse ano eu sofri um sinistro e a Ancore me ajudou de maneira muito rápida, muito ágil e muito atenciosa. Cerca de 10 dias meu carro já estava pronto. É muito importante ter a proteção da Ancore, mesmo nesse momento de pandemia. Na Ancore, não faltam vantagens para você e sua família. Estamos tentando nos superar e sempre crescendo mais, construindo o seu e o nosso progresso. Histórias que inspiram, com ela, a missionária Adriane Medeiros. E o que vem agora vai chocar você, mas é para te levantar. Escute. Então, quando eu clamei ao Senhor, Deus respondeu e eu conheci aquele jovem, né? Ele tinha 18 anos, eu estava com 15 para 16. Ele já estava com quase 19. Filho de crente. E a mãe dele orava do outro lado, Senhor, eu quero uma nora crente, uma mulher de Deus, remida, separada. Quem não ora assim, pedindo uma esposa para o filho? E de repente ele chega para mim e disse, eu quero te apresentar para minha família. Eu digo, vambora. Chega eu lá, gente, com um uísque na mão e cigarro na outra. Quando ela olhou, ela disse, sogra, tchau. Ela olhou para mim e disse, Jesus, tu errou o endereço. Essa encomenda não é aqui não. E eu gritei do portão, e aí, sogrona? Todo mundo lembra disso no testemunho, né? Só que eu era projeto de Deus. Eu estava em construção. E ela começou a pregar para mim o evangelho. E a necessidade de Cristo era muito grande. A vontade de ser salva era muito grande. A vontade de ser liberta era grande. E eu fui pro culto. E eu chorei o culto todo. E eu tenho a boca pequena, imagina como é que foi a cena. E eu chorava, não estava nem aí para quem estava do lado direito. Eu queria mergulhar na presença, eu queria mergulhar na essência. Eu queria Deus. As pessoas sabiam da minha história. Então muitas pessoas não queriam sentar perto de mim, não queriam pegar na minha mão. E eu queria Deus. Quando terminou o culto, o pastor fez o apelo. Eu olhei para ele e disse, eu quero ser crente. Ele olhou, eu disse, tu? Eu disse, é. Ele disse, não tá pronta, né? Eu disse, tem isso? Eu fui-me embora. Mas aí cumpriu na minha vida, quando eu coloquei a cabeça no travesseiro, sabe, nega?
aquele versículo que diz em Hebreus capítulo 4, verso 12, que a palavra é viva e eficaz. Quando fala que é viva, ela movimenta. Então eu deitei no travesseiro, mas a palavra estava viva dentro de mim. E o Espírito Santo dizendo, eu te amo, eu te escolhi, tu és minha. E eu passei a noite ouvindo a voz do Senhor. E na terceira vez que eu fui ao culto, Deus me prepara uma surpresa trazendo uma missionária de longe. De São Paulo, naquela época, há 26 anos atrás, 26 anos atrás, Assembleia de Deus, missão. Pastor, ele era militar aposentado. Pastor Souza, um abraço pro senhor. Militar aposentado, gente. Pensa como é que era o sistema. Rígido. Aí chega aquela missionária, entrega a carta, eu olhando aquela mulher linda, gente, que mulher linda. E eu observando tudo. Eu olhando. Ele entregou a carta, levou lá, o pastor olhou a carta. E eu observando. De repente o pastor fez a apresentação, tem uma missionária visitando, eu olhando tudo. Quando de repente, vamos orar pelo pregador. Aí orar, disse, vem missionário, eu trazia a palavra, chamou para o desafio, só que esqueceu que ela era irmã de Elias. Ela estava pronta. Ela foi trazer a palavra e disse, eu sou da cidade de São Paulo e Deus me trouxe aqui para trazer a mensagem para uma vida. Uau. Abra suas Bíblias no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo número 4. Jesus e a Samaritana no posto. Ela começou a contar a minha história. E eu olhava para os crentes e dizia, quem contou para ela? Quem foi que disse? Quem contou? Quem contou? E eu olhava para os crentes e disse, alguém contou. E ela contando e pregando e minha alma sendo rasgada. Eu disse, gente, alguém contou. Quando eu disse isso, ela apontou o dedo para mim e disse, e eu sou eu que falo contigo. Naquele momento eu levantei e me derramei no altar. Ninguém queria falar comigo, ninguém me abraçava, mas eu tive a minha primeira experiência com o Senhor. Uau. Eu vi um varão vestido de branco que me abraçou e colocou minha cabeça no peito e disse, há quanto tempo eu tenho te esperado? Resumindo para vocês, todo mundo dizia, ela não casa, ela não casa, ela não casa. 3 meses depois que eu aceitei Jesus, eu entrei na igreja vestida de noiva. Uau. 3 meses depois de casada, eu desci o tanque batismal. Glória. E enquanto eu estava sendo batizado, o Espírito Santo me batiza. Eu saio das águas falando em línguas. Primeira oportunidade que eu tive na igreja, eu pedi, não tinha o papelzinho? Eu mandei, eu estava ensaiando em casa para cantar um hino difícil, Aline Barros, Jerusalém. E eu ensaiando para cantar e chegou uma irmã para me visitar. Aí disse, tu vai ensaiar esse hino? Eu disse, vou. Esse hino é difícil demais. Eu falei, não, eu vou cantar ele. Não, mas é difícil, vou cantar ele. Ela disse, não, canta outro. Eu disse, vou cantar ele. Cheguei na igreja e pedi oportunidade. Nunca tinha cantado, gente. Quando de repente, pastor, missionário, irmã Adriane, a irmã quer cantar, eu quer cantar. Ele disse, então venha. Aí eu louvei aquele dia, gente. Eu cantei o hino todo, foi lindo. Mas eu não consegui sair do lugar. Mas eu cantei. Alguém, por misericórdia e graça, foi lá, me tirou, me sentou de novo, mas eu cantei. Naquele dia, Deus usou uma senhora e disse que o Senhor chamava-me de missionária minha. E dizia que eu ia andar aos 4 cantos da terra. E que através da minha vida ia mudar histórias. Cheguei e contei. Disseram, não, Deus não usa aquela irmã, não. Mas a promessa era para mim. E eu guardei no coração. E comecei a orar e buscar. Com menos de 1 ano de crente, eu já estava pregando o Evangelho. Oh, glória. Então, assim, e meu filho sentava no banco da frente. Estava com 2 aninhos o Bruno Henrique. Então ele ouvia os louvores e ele balançava as perninhas e ficava em cima vidrado com os músicos. Então, com 2 anos, voltando para casa, eu percebi que ele fazia percussão com a boca. Uau. Beatbox, né, gente, hoje. E o Espírito Santo me abriu os olhos. Eu tirei a bola e coloquei o bumbo. Uau. Tirei o carrinho e coloquei o violão. Com 4 anos ele começou a tocar bateria. Com 7 anos ele estava tocando teclado. E hoje meu filho com 26 é professor de música, formando aí pela Escola de Música de Brasília. O filho Professor. que anos atrás... Era empurrado num carrinho de Né? bebê, a mãe totalmente alcoolizada. E você chegou ao ponto de querer tirar a sua própria vida pela situação difícil que vivia. Nós estamos contando os bastidores, exclusivo aqui no programa Oi Gente, dessa mulher de sucesso, missionária Adriane Medeiros, que hoje vive as promessas do Senhor, mas para isso teve que passar pelo processo. Doído. Então, foram 20 anos de casada, 20 anos de ministério,
Assembleia de Deus de Brasília, pastor Osival Pereira Xavier, meu pastor Manuel Xavier, que é meu amigo, pastora Marta. Então acompanharam, fui regente da UFADEB por 8 anos, regendo o coral geral da UFADEB. E nós éramos conhecidos como Casal 20. Todo mundo olhava para nós e se inspirava em nós, nunca brigamos, nunca discutimos, nossa família nunca viu. Só que chega o dia mau, o dia que a gente não espera, o dia da aflição. E infelizmente eu descubro algo triste acerca dele, a qual eu admirava demais, a qual eu respeitava demais, a qual eu falava que era meu príncipe. Aonde eu ia, era o meu príncipe. E infelizmente, por isso, o casamento de 20 anos foi encerrado. Então, quando você pensava, estou vivendo as promessas de Deus, de repente vem uma rasteira e lhe derruba novamente no chão. Eu fiquei Descobriu que o príncipe era sapo. Gente, não é de rir não, mas é porque hoje eu conheço a história dela, é de sucesso. Então a gente olha pro passado assim e diz, valeu a pena. Mas ela sofreu. E tem muita mulher que está nos assistindo e está desesperada. Pessoas, né? Desesperadas porque a vida chega e passa uma rasteira. E doeu, né, essa rasteira? 20 anos de casada de paz. Meus filhos nunca viam uma discussão em casa, então o que pregava no púlpito era em casa. Meu Deus. Sempre. Só que eu descobri, 20 anos de casada, depois eu descobri 13 anos de traição. Meu pai. O buraco abriu e eu caí dentro. E fui orar, fui buscar o Senhor para saber o que eu fazia, o que eu deveria fazer. Porque não é fácil tomar uma decisão dessa, ainda mais que você é espelho, todo mundo olha para você que é o melhor. Mas eu fui orar e o Senhor disse, sou eu que estou tirando. Eu que estou tirando porque agiu de engano. Não temas, eu sou contigo. Conversei com meus pastores me apoiaram na decisão. Contem comigo, eu estou aqui. Meus filhos, o tempo todo, igual a galinha com os pintos, onde eu ia, os meus meninos atrás. Eu ia para cá, os filhos juntos, eu ia viajar, os filhos juntos. Então eu levantava para pregar, inclusive tem um vídeo meu no YouTube, que eu estou pregando com depressão, mas ninguém sabe. Eu estava depressiva nesse congresso da Assembleia de Deus Pastor da Herói de Andrade, né? Depressão. Imagina você ter que levantar para ministrar os corações com o coração quebrado. Não foi fácil. Não foi fácil, Celina, foi muito difícil, porque vinha a dúvida, o medo do que as pessoas iam achar, e tem gente que está nos ouvindo, talvez dizendo, mas vocês falam tanto sobre perdão, sobre amor, por que não perdoou? A história foi mais embaixo um pouquinho. Então, eu pensei nisso, no perdão, mas o Senhor disse para mim que não dependia só de mim, dependia também das atitudes dele. E eu perdoei, de fato, eu perdoei. Eu disse a ele, olha, você está livre para ir para o céu, mas não dá para a gente caminhar junto, não dá, porque dependia de uma mudança e a pessoa tem que querer, né? Então a maior dificuldade que eu enfrentei, Celina, foi porque as pessoas são más, não são todos, mas as pessoas são más. Então as pessoas assim, ele querendo fazer pressão, eu comecei a ser perseguida, isso vocês não sabem. Ele começou a pular o muro da minha casa, ele arranhou meu carro todo. Porque ele viu que estava perdendo, não queria a situação, caiu a ficha tarde. E aí começou a agressão, verbais, psicológicas. Minha filha começou a ter medo do pai, meus filhos, a gente dormia tudo praticamente num quarto só. Elas dormiam do meu lado. Meu Deus. Ele chegou a entrar na minha casa e roubar minha agenda. Ligou para um monte de pastores, alegando que eu estava em adultério, alegando que eu estava com a minha vida desconcertada, que eu estava solteira, que eu estava aprontando. Mas só Deus sabe como eu estava, como estava a minha vida, como estava a minha história. É bagaço, né? Eu estava esbagaçada por dentro, cuidando de 3 filhos, porque eles estavam todos comigo e dependiam de mim. Olha a força que você está ouvindo hoje. Porque tem muita gente que está nos assistindo, missionária Adriane Medeiros, e está levando uma carga muito pesada, pensando muito nisso, no que os outros dizem, no que os outros pensam. E tem mulher que permite agressão, com medo
de uma decisão, ela está se permitindo ser agredida em casa. Nunca vivemos uma época tamanha como essa, principalmente por causa da pandemia. Né? Os boletins de ocorrência aí com agressões homem para mulher estão imensos. Você está ouvindo uma história de uma guerreira que teve que arregaçar as mangas e dizer, peraí, eu sou mãe de 3 filhos, eu não vou mais permitir uma situação como essa. E teve coragem, porque vive do ministério, tem um nome a zelar, manteve esse nome para a glória de Deus e hoje está aqui, uma história de sucesso. Mas qual foi o segredo? Conte. Dá um conselho para essa pessoa que está nos assistindo aí agora. Atitude. Uau. Primeiro, você tem que entender que o chamado é seu. E você tem que ter convicção que aquele que te chamou é quem te sustenta. Uau. Independente da situação, independente do que as pessoas dizem, permaneça firme no Senhor. E segundo, você ter testemunho. Então, meus pastores abraçaram a minha causa e disseram, estamos juntos. E hoje, para a glória de Deus, estamos caminhando, estamos aí com meus filhos sendo abençoados, meu filho terminando de formar em música, minha filha do meio fazendo medicina, né? Está no terceiro ano de medicina, a minha pequena seguindo os caminhos também da música. E hoje sou vovó. Oh, meu Deus, então novinha, vovó! Babona, babona. Por isso que ela tem orgulho de falar que eu sou vovó, que tá nova. Então é isso, gente. Que a minha história possa te fortalecer e te fazer ir além. É o que eu... Hoje são coisas exclusivas, gente. Eu abri coisas que eu nunca falei em lugar nenhum. Mas o Senhor Jesus preparou aqui com a minha amiga. Amiga, gente. Para nós estarmos compartilhando essa história, né, coração? É porque tem famílias que serão abençoadas com a sua história. Eu creio. Eu creio. Casamento é bênção, Muito. né? Mas entenda uma coisa, há limite para tudo. Para tudo. Você não é obrigada a ultrapassar os limites só por causa dos outros. Tenha atitude, acredite em Deus, acredite em você. E permaneça Ame na sua posição. vida. Permaneça. Ela venceu os obstáculos, venceu os preconceitos, porque mesmo estando certa, nós vivemos o preconceito de alguém apontar o dedo e dizer você está errada. Mas ela permaneceu, manteve e hoje está aqui. Com os frutos, você olha para o fruto e conhece a árvore, abençoados. Uma vida de sucesso, pregando e abençoando vidas pelo mundo afora. E se você quer conhecer um pouco mais desse ministério, ela cantando e pregando, acesse agora esse contato, essas redes, você vai ser altamente impactado. Nós contamos aqui poucos minutinhos de uma história de mais de 20 anos. Então, se você quer conhecer mais, acompanhe o ministério dessa guerreira e se inspire cada vez mais. Obrigada Eu que agradeço. Abrir seu coração e compartilhar conosco essa história de inspiração. Então, o segredo é atitude. E permanecer na posição. Deus abençoe. Beijo, Deus abençoe sua vida. Obrigada, Celine. É sempre bem-vinda aqui em casa, viu? Em nome de Jesus. Obrigada, de coração. Gente, que história é essa? Aqui no Histórias que Inspiram, você encontra isso e muito mais. E se você conhece alguma história que vale a pena ser contada, que vai inspirar outras pessoas a continuar caminhando apesar das dificuldades, acesse o nosso WhatsApp, conta pra gente, porque é isso, a gente tem prazer em compartilhar coisas boas que vão somar em outras vidas. Afinal de contas, estamos aqui desejando que 2021, apesar das dificuldades, será um ano extraordinário para quem acreditar em Deus, acreditar em si mesmo e não desistir dos seus sonhos.